Você está feliz porque está aqui na casa de Deus? É muito bom podermos estar aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1. Atos, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim, Atos capítulo 1, verso 1: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido depois do seu sofrimento. Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos do céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Fala conosco nessa manhã, Pai. Nós necessitamos ouvir a sua voz, nós precisamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. O topo culminante que assinala o ponto de partida da Igreja de Cristo é o Monte das Oliveiras. Essa carta que Lucas ele escreve para Teófilo está fazendo essa narrativa desse momento que Jesus Cristo ele morreu, foi crucificado e ressuscitou, e agora Jesus Cristo aparece para os seus discípulos durante 40 dias. E agora Lucas está fazendo uma narrativa para Teófilo desse último momento que Jesus Cristo está com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E quando Jesus Cristo está com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo manda uma ordem para eles, estabelece uma ordem para eles: olha, vocês vão ficar em Jerusalém. Quando eu for elevado aos céus, vocês vão ficar em Jerusalém, porque lá vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês já foram batizados com água, vocês viram o batismo de João, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo. E logo depois que Jesus Cristo foi elevado aos céus, os discípulos, lá encantados com aquela cena, vendo Jesus Cristo ir embora, 2 anjos aparecem e falam: olha, vocês estão aí surpresos, mas daqui a pouco esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. E esses apóstolos, esses discípulos, de mais ou menos 120 pessoas, eles fazem aquilo que Jesus Cristo pediu. Eles permanecem em Jerusalém.
permaneceram em Jerusalém por dois motivos. O primeiro motivo foi a ordem que Jesus Cristo estabeleceu: vocês precisam ficar em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder. E o segundo motivo que levou esses discípulos a permanecerem em Jerusalém foi porque eles não viam uma igreja além do judaísmo. Jerusalém era a capital santa, Jerusalém é a cidade santa. Então os discípulos, eles iriam permanecer em Jerusalém. E é isso que acontece. Eles saem dali do Monte das Oliveiras, eles vão para a casa de algum irmão e começam uma oração. 120 pessoas reunidas numa casa e eles começam a orar. Eles começam a falar com Deus. E Atos capítulo 2 vem nos dizendo que enquanto essas pessoas estavam orando, enquanto elas estavam falando com Deus, houve-se um som, como de um vento impetuoso entrando na casa. E daqui a pouco, além do som, foi vista línguas repartidas como de fogo. E aquelas pessoas que estavam ali, mais ou menos 120 pessoas, começaram a falar em outras línguas. E eles estavam na festa de Pentecostes, estava acontecendo a festa de Pentecostes. Então algumas pessoas pararam em frente à casa e ouviram aquele barulho, e algumas pessoas começaram a dizer assim: esse pessoal está bêbado. E outras pessoas começaram a ficar encantadas com aquilo que elas estavam contemplando. A partir daquele momento ali, o Espírito Santo estava inaugurando a igreja. E se aglomera em frente à casa uma multidão, e daqui a pouco se levanta Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro começa a fazer uma pregação para aquelas pessoas, e as pessoas começam a ouvir a mensagem de Pedro. Atos capítulo 2 vem nos dizendo que a mensagem do apóstolo Pedro foi tão impactante, que aquelas pessoas entraram em um desespero. Elas começaram a virar uma para as outras, dizendo: o que nós faremos agora? Aí o apóstolo Pedro virou para elas e falou assim: vocês precisam se arrepender, e depois vocês precisam ser batizados. Atos capítulo 2 vem nos dizendo que naquele dia 3.000 pessoas se arrependeram. Que baita inauguração de uma igreja, na verdade. Você inaugura uma igreja e 3.000 pessoas da inauguração aceitam a Jesus. Se aquela igreja tinha 120 pessoas, agora essa igreja tem 3.120 pessoas. Aí no verso 46 do capítulo 2, Lucas vem nos dizendo que esses irmãos, que essa igreja, eles estavam perseverando em oração. Eles estavam perseverando na comunhão. Aí no verso 47 vem nos dizendo que conforme essas pessoas perseveravam na oração, que conforme essas pessoas perseveravam na comunhão, o Senhor todos os dias ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja estava reunida, orando todos os dias, e todos os dias havia uma conversão. E assim vai até o capítulo 7 de Atos. Do capítulo 2 até o capítulo 7, Lucas, ele faz essa narrativa de como essa igreja em Jerusalém vai se desenvolvendo. Lucas vem fazendo uma narrativa de como essa igreja vai crescendo. Ele faz uma narrativa dos milagres que ocorreram nessa igreja, todas elas restritas a Jerusalém. Porque a promessa que Jesus Cristo tinha dado foi que eles receberiam poder e seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, do capítulo 2 de Atos até o capítulo 7 de Atos, Lucas está fazendo essa narrativa do crescimento da igreja em Jerusalém. Quando entramos no capítulo 8 de Atos, o Evangelho, ele rompe os muros de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém com o diácono Filipe. Filipe, ele começa a pregar o Evangelho em Samaria. Então o Evangelho em Atos capítulo 8, ele sai de Jerusalém e ele anda um pouco mais. Ele chega em Samaria. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Filipe estava pregando o Evangelho em Samaria, e que coisas extraordinárias estavam acontecendo, os apóstolos fizeram uma reunião e mandaram Pedro e João para Samaria. Pedro e João chegaram em Samaria, começaram a realizar milagres, daqui a pouco Samaria tem uma igreja.
o evangelho sai de Jerusalém e agora vai para Samaria. Quando chegamos no capítulo 9 de Atos, nós temos aí a conversão do maior desbravador que o cristianismo vai ter. Nós teremos aí a conversão de Saulo. O maior desbravador que já existiu no cristianismo é o apóstolo Paulo. Então, Atos capítulo 9, Lucas faz essa narrativa de como foi a conversão do Saulo. Aí no capítulo 10, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo tinha descido sobre os judeus. Mas em Atos capítulo 10, Pedro está pregando na casa de Cornélio. E enquanto Pedro está pregando, a família de Cornélio se converte. E assim que a família de Cornélio se converte, o Espírito Santo desce sobre toda aquela casa. Então é a primeira vez que vemos o Espírito Santo descendo sobre um povo gentio. Aí quando chegamos em Atos capítulo 11 e Atos capítulo 12, o evangelho que estava em Jerusalém e avançou até Samaria, agora o evangelho vai se esticar até Antioquia. O evangelho chega em Antioquia. E os apóstolos ficam sabendo do que estava acontecendo em Antioquia, mandam Barnabé para Antioquia. Barnabé chega em Antioquia, busca Saulo em Tarso e ali eles começam um trabalho em Antioquia. A igreja de Antioquia se torna uma igreja poderosa. A igreja de Antioquia se torna uma igreja tão poderosa que no futuro a igreja de Jerusalém vai padecer necessidade e a igreja de Antioquia vai sustentar a igreja em Jerusalém. A igreja de Antioquia foi uma igreja tão forte que em Atos dos Apóstolos, a única igreja que foi aberta, possuíam 5 mestres, era a igreja de Antioquia. Então a igreja de Antioquia cresce. Aí em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele começa a sua primeira viagem missionária com Barnabé. Eles fazem a sua primeira viagem missionária numa região chamada Galácia do Sul e Galácia do Centro. Você vê isso em Atos capítulo 13 e capítulo 14. Apóstolo Paulo, ele chega na Galácia do Sul e começa a pregar naquela região, evangelizando e abrindo igrejas. No futuro, ele vai escrever uma carta para esse pessoal da Galácia do Sul, que vai ser a carta aos Gálatas. Existem pessoas na igreja que acham que Gálatas foi uma igreja. Não, Gálatas não foi uma igreja. Gálatas era o nome dos habitantes da Galácia do Sul, onde o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, apresentou Jesus Cristo a essas pessoas. Quando você lê a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele se coloca como um pai na fé. O apóstolo Paulo vira para os Gálatas e diz assim: Gálatas, eu sou o pai na fé de vocês. E vocês são os meus filhos espirituais. O apóstolo Paulo tinha tanta autoridade sobre essas pessoas que em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, ele vem dizendo assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja maldito. Ele tem tanta autoridade que ele fala assim: ainda que apareça um anjo para vocês e anuncie outra coisa além daquilo que eu ensinei a vocês, esse anjo não é de Deus, esse anjo é um anjo maldito. Para você ver a autoridade que ele tinha sobre essas pessoas. Porque na primeira viagem missionária dele na Galácia do Sul, foi ele que apresentou a Jesus Cristo para essas pessoas. Foi o apóstolo Paulo que abriu essas igrejas. Então essa carta de Gálatas não é uma carta destinada a uma igreja. A carta de Gálatas foi uma carta destinada a todas essas igrejas que o apóstolo Paulo abriu na sua primeira viagem missionária em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. Quando chegamos em Atos capítulo 15, acontece um marco histórico na igreja. Um marco histórico porque a igreja faz um concílio. O que é um concílio, pastor? É uma reunião de líderes. A igreja em Jerusalém reúne todos os líderes. Vai ser o único concílio da história. Mais na frente eu vou estar falando sobre outros concílios. Vai ser o único concílio na história da igreja que teremos a presença de todos os apóstolos, ou de pelo menos um apóstolo.
Mais na frente eu vou falar sobre outros concílios que nós não teremos apóstolos nenhum, porque eles estarão mortos. Mas aqui todos os apóstolos estão reunidos, estão aqui nessa reunião. Por que eles fizeram essa reunião, pastor? Porque os gentios estavam se convertendo. Eu citei para você que em Atos capítulo 10, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Eu falei para você que em Atos capítulo 11, 12, 13 e 14, o Evangelho chegou aos gentios. Mas quando o Evangelho chega aos gentios, os gentios abraçam o Evangelho, mas eles não queriam observar a lei. E pelo fato de não quererem observar a lei, isso gerou nos judeus uma certa indignação. Porque os judeus queriam que os gentios observassem a lei. Então a igreja faz um concílio, a igreja faz uma reunião com todos os apóstolos. E na reunião ficou decidido que os gentios não precisariam observar a lei. Eles precisariam fazer duas coisas: se abster da idolatria e se abster da imoralidade sexual. E nesse concílio de Atos capítulo 15, ficou decidido que o apóstolo Paulo, ele teria a bênção do corpo apostólico para ser o pregador aos gentios. Logo depois dessa reunião, logo depois desse concílio, o apóstolo Paulo, ele sai daí e começa a sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 16 até o capítulo 18. O apóstolo Paulo, ele vai para Macedônia e depois ele vai para Acaia. Depois que ele prega o evangelho na Macedônia e depois que ele prega o evangelho em Acaia, ele retorna visitando todas as igrejas que ele havia aberto na Galácia do Sul. Quando chegamos em Atos capítulo 19 e Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele começa a sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo, ele invade a Ásia Menor com o foco principal na cidade de Éfeso. Ali o evangelho é pregado em Éfeso e algo extraordinário acontece em Éfeso quando o apóstolo Paulo começa a pregar. A história vem nos dizendo que as pessoas que iam se convertendo, elas iam pegando os seus livros de ocultismo e iam queimando. Logo depois, o discípulo do apóstolo Paulo, o filho na fé do apóstolo Paulo, se torna o pastor da igreja em Éfeso, Timóteo. Quando chegamos em Atos capítulo 21, o apóstolo Paulo, ele é preso em Jerusalém. De Atos capítulo 21 até Atos capítulo 26, nós temos a prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém e dos inúmeros processos que ele vem sofrendo por causa da pregação do evangelho. Quando chegamos em Atos capítulo 27 e Atos capítulo 28, o apóstolo Paulo é liberto da prisão. E o apóstolo Paulo, ele chega em Roma. O evangelho, ele estava em Jerusalém. O evangelho se expandiu de uma tal forma, a igreja cresceu de uma tal forma, que agora o apóstolo Paulo, ele vai pregar o evangelho, ele vai implantar uma igreja no Império Romano, na capital do Império Romano, do poderoso Império Romano. Atos capítulo 27, capítulo 28, você tem essa narrativa. Quando saímos de Atos capítulo 28, não temos Atos capítulo 29. Se você tentar procurar na sua Bíblia, você não vai achar. Não temos Atos capítulo 30. Porque não houve mais registro da expansão da igreja. Não houve mais registro do desenvolvimento da igreja. Nenhum discípulo começou a escrever falando, olha, depois que a igreja foi implantada em Roma, a igreja se desenvolveu dessa forma. Não, nós não temos essa narrativa. Mas nós sabemos que a igreja, ela não ficou parada. Nós sabemos que a igreja foi crescendo, nós sabemos que a igreja foi se expandindo. Nós sabemos que o evangelho chegou a lugares remotos. E esse crescimento avassalador da igreja, esse crescimento avassalador do cristianismo, começou a despertar nos imperadores romanos uma certa precaução. Os imperadores começaram a ver o crescimento da igreja de uma forma avassaladora, eles começaram a ver isso como um problema. O primeiro imperador, Augusto César, não. Augusto César, ele morreu em 14 depois de Cristo. Jesus Cristo era um bebê ainda e a igreja não tinha sido instaurada. O filho dele ocupa o trono, Tibério César.
Tibério César, ele foi o imperador da crucificação, mas nesse período não havia uma perseguição contra a igreja, porque parecia que cristianismo e judaísmo era a mesma coisa. Cristianismo e judaísmo estavam ainda entrelaçados, então Tibério César desencadeia uma perseguição contra a igreja. Logo depois dele aparece o imperador horrendo chamado Calígula. Calígula também não desencadeia uma perseguição contra a igreja, não desencadeia uma perseguição contra os cristãos, porque a igreja ainda é um bebê. Mas o seu sucessor, Cláudio César, ele começa a ter uma cautela em relação à igreja. Porque quando Cláudio César era imperador, a igreja estava crescendo, a igreja estava desenvolvendo. Então Cláudio César, de alguma forma, ele estava tentando conter esse crescimento. Mas a história da igreja muda quando o quinto imperador romano, ele chega ao trono. Nero muda a história da igreja cristã. O imperador Nero vai mudar a história do cristianismo. Nero é a personificação do mal. Nero era quase um demônio encarnado. A história diz que ele tinha um projeto de construir uma nova Roma com o seu nome, construir um complexo. Só que o Senado romano não aprovou essa construção. Aí essa personificação da maldade, sabe o que ele fez? Incendiou o império. O Império Romano tinha 14 zonas, ou 14 províncias. Das 14 que o Império possuía, 10 foram exterminadas pelo fogo. E sabe o que essa personificação da maldade fez? Colocou a culpa nos cristãos. Ele falou que foram os cristãos que incendiaram o Império. E a partir daí, a história da igreja nunca mais foi a mesma. Nero desencadeia uma perseguição sem limites contra a igreja. Os cristãos eram decapitados. Os cristãos eram jogados às feras. Existia um historiador nessa época chamado Tácito. Tácito era historiador e também era político. Ele diz que nunca tinha visto um imperador fazer coisas tão horríveis contra um grupo de pessoas. Tácito diz que Nero, ele pegava os cristãos, colocava na cruz de madeira e à noite ele tacava fogo para iluminar a cidade. Todos os dias tinha uma caça aos cristãos, se colocava na cruz e à noite taca fogo nessa gente para a cidade ser iluminada. O Senado romano, vendo que Nero, ele era um lunático, ele era um maluco, tira ele do poder. Nero foge e depois ele se mata. Nero deixou o Império Romano em uma confusão tão profunda, que depois de Nero, o Império Romano levou 1 ano para poder se estruturar. Nesse período estamos no ano de 66. Essa perseguição que Nero faz contra a igreja, chega até o apóstolo Pedro. Eles capturam o apóstolo Pedro e colocam o apóstolo Pedro em uma cruz para ser morto igual a Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro estava na cruz, ele disse assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então viraram a cruz do apóstolo Pedro de cabeça para baixo. Pedro, ele morre de cabeça para baixo em uma cruz. 1 ano depois, capturam o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é decapitado. No ano de 69, quando Nero, ele é destituído, ele se mata. O Império Romano tem 4 imperadores que sobem ao trono. No período de 1 ano, 4 imperadores subiram ao trono do império. Isso é conhecido como os 4 imperadores. Depois que Nero morre, sobe Galba, Galba morre. Depois vai Otão, Otão morre. Depois vai Valtério, Valtério morre. E logo depois entra um imperador que o cristianismo não esquece: Vespasiano.
Vespasiano foi o imperador que construiu o Coliseu Romano. No Coliseu Romano você tinha a luta de gladiadores. Mas também Vespasiano colocava no Coliseu Romano, naquela arena, os cristãos para serem comidos pelas feras. Ele colocava os cristãos para serem pisoteados, para serem mortos pelos gladiadores sem terem como se defender. Por que você está falando sobre essa história para nós, pastor? Porque aquilo que você não conhece, você não ama. Se você não conhece a história da igreja, você não ama a igreja. Por isso que é normal vermos pessoas das mídias sociais falarem mal da igreja, baterem na igreja, porque elas não conhecem a história da igreja. Elas não sabem que para estarmos aqui nessa manhã, houve um banho de sangue. A igreja viveu momentos tão tenebrosos, que parecia que a igreja iria acabar. A igreja viveu momentos tão terríveis, que parecia que a igreja seria destruída. Mas a igreja não é um projeto de homens. O nosso Senhor Jesus Cristo em todo momento foi o sustentáculo da igreja, Ele foi o provedor da igreja, foi Ele que sustentou a igreja. As palavras que Jesus Cristo proferiu em Mateus capítulo 16, verso 18, elas ecoam na história. Que palavras são essas? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas palavras ecoam na história, e quando parecia que a igreja iria acabar, Jesus Cristo lhe sustentava o seu povo. Logo depois de Vespasiano, o filho dele, o Tito, ele ocupa o trono, ele se torna imperador. E Tito, ele muda a história do judaísmo. Se Nero mudou a história do cristianismo, o filho de Vespasiano, o Tito, ele vai mudar a história do judaísmo. Porque no ano 70 depois de Cristo, Tito, ele cerca Jerusalém e ele destrói o templo. O templo para o judeu é algo extremamente importante. A referência da adoração do judeu é o templo. Eu nunca fui em Israel, mas eu leio muitas coisas sobre Israel. Um judeu, quando ele vai orar, aonde ele estiver, ele se volta para onde estava o templo, para Jerusalém. A referência de religiosidade, a referência de adoração do judeu, sempre foi o templo. E Tito destrói o templo. Ele mata milhares de judeus. E os judeus que sobraram, eles se dispersam. Porque ele mudou a história do judaísmo. Quando esses judeus se dispersam, sabe quando eles foram se reagrupar novamente como Estado-nação? Em 1948, quando a ONU reconheceu Israel como Estado-nação. Esses judeus viveram 1000 anos praticamente na diáspora. Eles viveram praticamente 1000 anos espalhados pela terra. Nenhum povo que tenha ficado tanto tempo espalhado conseguiu se reagrupar como Estado-nação. Apenas o povo de Israel, apenas os judeus. E isso é interessante porque nos leva a entender uma série de coisas. Ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Você lembra disso, desse feito? E uma porção de gente começou a colocar no Facebook: Jesus está voltando. Porque o Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. As pessoas começaram a colocar: Jesus está voltando, a profecia está se cumprindo. Aí você sabe como que é jovem, né? Sou pastor de jovem, a molecada já chegou com 1000 pontos de interrogação. Pastor, por que é que Jesus Cristo está voltando? Porque o presidente reconheceu Jerusalém lá como capital de Israel. Por que então que Jesus está voltando? Existe uma profecia bíblica? Aí eu falei para eles assim: olha, em Tessalonicenses, Paulo vem dizendo que o anticristo,
ele vai se assentar no templo, e ele vai se intitular o próprio Deus. Mas o templo ele foi destruído por Tito, então significa que o templo ele vai ser reerguido. A planta do templo já está pronta. A sociedade internacional, o sistema internacional, precisa reconhecer que Jerusalém é capital de Israel, para que Israel tenha força para poder construir o templo. E muitos estudiosos, porque eu não sou estudioso de escatologia, muitos estudiosos dizem que na inauguração do templo vai ser que o anticristo ele vai se intitular o próprio Deus. Aí eu dei essa explicação para eles. Aí eles, nossa, isso faz sentido. E realmente faz. Porque se isso estiver correto, estamos apenas a uma construção da manifestação do anticristo. Então significa que o nosso período aqui na terra, graças a Deus, vai ser bem breve. Mas isso é uma outra história, é uma outra mensagem. Me permita voltar para aquilo que eu estava falando. Tito, ele faz esse cerco e faz essa destruição em Jerusalém. E os judeus agora se dispersam. Logo depois de Tito, o irmão dele, que também era um lunático, que também era um maluco, Domiciano, ele chega ao trono. A história diz que foi Domiciano que matou o próprio irmão para poder ocupar o lugar dele como imperador. E Domiciano, ele dá continuidade a tudo aquilo que os outros imperadores estavam fazendo com os cristãos. Ele continua a perseguição, ele continua a matança, mas agora já estamos no ano 80 a 90 depois de Cristo. Todos os apóstolos já haviam morrido, exceto um, o apóstolo João. Apóstolo João, nesse momento, nessa época, ele é o pastor da igreja em Éfeso. E Domiciano captura o apóstolo João. E ele queria que a morte de João fosse um espetáculo para todos. Então Domiciano manda construir um caldeirão no Coliseu, colocar óleo fervendo dentro desse caldeirão, e manda jogar João dentro desse óleo. E foi isso que aconteceu. O Coliseu estava montado, as pessoas querendo ver sangue, o óleo fervendo, as pessoas querendo a morte de João, e Domiciano manda jogar. Só que quando João ele cai no óleo, ele não estava sozinho. O quarto homem da fornalha, que levou Sadraque, Mesaque e Abednego. A história diz que nada aconteceu a João. O corpo dele não era consumido pelo óleo fervendo. E Domiciano ficou com uma vergonha tão grande, que mandou levar João para uma ilha vulcânica chamada Pátmos. E João é jogado na ilha de Pátmos, porque Domiciano achava que exilando João, ele estaria fechando uma porta para a igreja. Ele achou que sumindo com o João, ele estaria contendo a igreja, ele estaria fechando as portas para o cristianismo. Mas quando João chegou naquela ilha vulcânica, com aproximadamente 90 anos, João, ele contemplou aquele que tem olhos como chamas de fogo. João, ele contemplou aquele cujo cabelo é branco como a neve, os pés é como latão reluzente, e cuja voz como o som de muitas águas. Jesus Cristo eterno vira para João e diz: João, essas palavras são dignas e verdadeiras. Eu tenho nas mãos, João, as chaves de Davi, e aquilo que eu abro, João, ninguém fecha, e aquilo que eu fecho, ninguém pode abrir. Então Jesus Cristo abre as comportas celestiais para João contemplar. E mesmo nos momentos mais terríveis da humanidade,
João pôde perceber que a história, ela está nas mãos de Deus e nada foge do domínio dele. Nos momentos mais dramáticos da igreja, onde portas estavam sendo fechadas, pessoas estavam sendo perseguidas, Deus tinha o controle de todas as coisas ali. E Deus faz a revelação do que estava acontecendo e do que aconteceria no futuro. Então João escreve o livro da revelação. João escreve o Apocalipse, que nos encanta, com os anjos dizendo santo, que nos encanta com a história do Cordeiro digno, que abre o livro e desata todos os selos. Nos encanta. Logo depois, Domiciano, ele morre, e chega ao império um imperador que foi muito brando com o cristianismo, foi muito brando com a igreja. Nerva, ele chega ao império, e ele tira João, que ficou aproximadamente 4 ou 5 anos da ilha de Patmos, e traz João. João, então, já idoso, seus 95 anos de idade já, ele volta para a igreja em Éfeso, ele volta para ser pastor com 95 anos de idade. E a história diz que João, ele morreu de morte natural. O único apóstolo que morreu de morte natural. Todos os outros apóstolos foram martirizados. Depois que João morre, com aproximadamente 100 anos de idade, nós entramos no segundo século. No segundo século não temos mais apóstolos. Então nós chamamos esse período da era subapostólica, porque os apóstolos conheceram Jesus. Na verdade, o procedimento para ser um apóstolo era ter visto Jesus, era ter sido a testemunha ocular do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1 vem dizendo isso. Tanto que o apostolado de Paulo foi questionado. E Paulo, quando foi defender o seu apostolado, ele disse que ele viu o Cristo ressurreto. Ele pode não ter visto o Cristo em carne e osso, mas a caminho de Damasco ele viu o Cristo ressurreto. Então Paulo defende assim o seu apostolado. Mas essa igreja que se levanta agora, foi uma igreja que não conheceu Jesus, mas conheceu os apóstolos. Eles não viram Jesus Cristo, mas eles foram discípulos do apóstolo. E nesse período do segundo século, a igreja continua sendo perseguida. Nós temos o bispo de Antioquia, lembra de Antioquia que eu citei para você? Que o apóstolo Paulo e Barnabé começaram lá. Agora nós temos os discípulos dele, Santo Inácio. Santo Inácio, ele é o bispo de Antioquia. Nós temos o discípulo do apóstolo João, que era bispo de Esmirna, Policarpo. Esses homens também foram mortos, porque a perseguição pode não ter sido tão cruel quando era com Nero, Vespasiano, Tito, Domiciano, mas a perseguição existia. E esses homens estavam fugindo, esses homens viviam escondidos como toda a igreja, em catacumba. E um certo dia, o bispo de Esmirna, o Policarpo, ele estava fugindo, e ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um travesseiro sendo queimado. Policarpo entendeu que ele precisava parar de fugir, e que a morte dele seria daquela forma. Algum tempo depois, os soldados batem na casa do bispo Policarpo, o bispo de Esmirna, e fala para ele: viemos prender você. Policarpo vira para os homens, já era um senhor de idade, vira para os homens e diz assim: eu posso fazer uma oração antes de ir? Os homens, os soldados constrangidos, sim. E a história diz que Policarpo ficou orando durante 1 hora, e esses homens, enquanto Policarpo orava, eles estavam constrangidos com aquilo. Quando Policarpo se levanta, eles colocam Policarpo na carruagem, e na carruagem eles tentam convencer o bispo de Esmirna a negar Jesus Cristo. E no meio do caminho, Policarpo ele diz que não vai negar.
Um dos soldados fica tão furioso que dá um empurrão em Policarpo. E Policarpo cai e machuca sua perna. E a história diz que Policarpo, ele vai andando com a perna machucada para o lugar do seu julgamento. Quando ele chega lá, algumas pessoas boas, que não eram convertidas, tentaram convencer a Policarpo a negar Jesus. O imperador Marco Aurélio disse para Policarpo: basta apenas você dizer, abaixe os ateus e eu te livro. Porque cristão naquela época era considerado ateu, porque os pagãos tinham muitos deuses, mas os cristãos tinham um Deus só, era ateu. Então Policarpo enche o peito e diz: abaixo os ateus. Marco Aurélio então manda Policarpo ser queimado. Vem uma pessoa e diz para Policarpo: Policarpo, por favor, negue a Jesus. E Policarpo vira para essa pessoa e diz assim: eu o tenho servido há 80 anos, e nenhum mal ele me fez. Como eu poderei negá-lo? E a história diz que quando Policarpo estava sendo encaminhado para a fogueira, ouviu-se uma voz no céu dizendo: força, Policarpo, eu sou contigo. Uau! Essa é a história da igreja subapostólica. Quanto mais tinha derramamento de sangue, quanto mais tinha perseguição, mais a igreja crescia. A igreja é igual a ovo, sabe? Quanto mais você bate, pá, 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 mais o bichinho cresce. Depois desse período, entramos agora no quarto século. E o quarto século, a igreja, a história da igreja muda por completo. Um imperador em uma batalha, Constantino, ele tem uma visão de uma cruz com a seguinte inscrição: por este símbolo vencerás. E Constantino, naquele momento, ele faz uma promessa. Não estou entrando no mérito se essa história é verdadeira ou não, eu estou dizendo o que diz o relato histórico. E Constantino, nesse momento, ele faz uma promessa, que se ele vencesse a batalha, ele se converteria ao cristianismo. E foi isso que aconteceu. Constantino, ele vence a batalha e ele se torna o primeiro imperador cristão da história. E a partir daí, irmãos, a história do cristianismo, a história da igreja vai mudar por completo. Porque aonde tínhamos templos pagãos, agora nós temos templos cristãos. As pessoas que abandonassem os seus deuses e se convertessem ao cristianismo, recebiam benefícios. As pessoas pagãs que se rendessem ao cristianismo agora tinham benefícios. Então todo mundo queria ser cristão agora. Mas preste atenção no que eu vou falar. Quando a igreja era perseguida, a igreja era purificada. Porque a perseguição purifica a igreja. A perseguição limpa a igreja. Não havia espaço para joio. Não havia espaço para gente inconstante, para o Raimundo, um pezinho na igreja, todo mundo. Não havia espaço para isso. Porque as pessoas sabiam que ser cristão era sinônimo de martírio. Então, a perseguição, ela purificou a igreja. Mas como agora, no século IV, nós não temos mais perseguição, e quando não existe perseguição, existe uma porta ampla para a heresia, e é o que começa a acontecer na igreja. Agora a igreja não é mais perseguida, a guerra da igreja agora se torna outra. Então, no século IV, se levanta um bispo chamado Bispo Ário. E aquilo que nunca tinha sido questionado pela igreja, agora no século IV começa a ser questionado. O Bispo Ário, ele se levanta dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Se levanta questionando a natureza de Cristo.
Ário diz que Cristo, ele é superior aos homens, mas ele é inferior a Deus. Então se levanta um diácono, graças a Deus pelos diáconos. Se levanta um diácono na igreja chamado Atanásio, e Atanásio refuta as declarações de Ário. Atanásio foi igual Estevão, cheio do Espírito Santo, porque essa natureza de Jesus nunca havia sido questionada pela igreja. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, foi ele que escreveu: no princípio era quem, irmãos? O Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no verso 14 ele diz: e o Verbo virou gente, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e a gente viu a glória do Verbo como a glória do Pai. Isso não era questionado pela igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Colossenses, capítulo 1, verso 15, ele disse isso, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Foi o apóstolo Paulo que disse isso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 2, vem dizendo que Cristo é a expressão exata de Deus. Isso nunca foi questionado pela igreja. Então Constantino, em meio a essa confusão de Ário e Atanásio, ele convoca o concílio. Lembra do concílio de Jerusalém? Agora a igreja vai ter um outro concílio. O concílio de Nicéia, que aconteceu na cidade de Nicéia. E lá no concílio de Nicéia, os líderes reunidos, Ário expondo todo o seu ensino, toda a sua teologia deturpada, e Atanásio, um homem muito simples, um diácono simples, não tinha poder de voto, mas defendendo o que os pais da igreja, o que os apóstolos haviam defendido. E Atanásio sai vitorioso, porém a igreja é uma igreja política. A igreja é uma igreja política agora. E Ário, por conhecer a politicagem da igreja, por ter poder, consegue mandar Atanásio para o exílio. E Atanásio é preso 5 vezes. Na 5ª vez o amigo dele virou para ele e falou assim: Atanásio, você não percebe que o mundo está contra você? Atanásio vira para ele e diz assim: pois bem, Atanásio também está contra o mundo, mas eu não vou me render a esses ensinos diários. A história do cristianismo. Logo depois desses problemas teológicos, aparece lá em Roma um monge chamado Pelágio. Pelágio agora questiona a doutrina do pecado e da salvação. Ele começa a dizer que o homem não tem a natureza caída de Adão. Começa a dizer que o homem não tem a natureza caída de Adão. Então se levanta um bispo, se levanta o maior intelecto do cristianismo depois do apóstolo Paulo. Se levanta refutando as teorias de Pelágio, o santo Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona começa a dizer que o homem tem uma natureza caída assim, e que Adão representava a humanidade, e quando Adão caiu, toda a humanidade caiu, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Então Constantino, em meio a essa guerra teológica, ele convoca um outro concílio, o concílio de Cartago, e Santo Agostinho, ele sai vencedor desse concílio. Em todos os momentos, irmãos, pareciam que a igreja, ela iria acabar. Tanto diante da perseguição, tanto diante de uma crise teológica, porque hoje o que vivemos é uma crise teológica. Hoje o que tem sido pregado, o que tem sido ensinado nas igrejas, você olha e fala assim: está tão distante da sua palavra. Mas mesmo quando aquilo que tem sido ensinado está distante da palavra, Deus, ele não abandona a sua igreja. Sempre vão existir remanescentes que serão sustentados pelo Senhor. Sempre vão existir. Saímos daí do século IV, agora entramos no século V.
onde nós conhecemos isso como o período da Idade Média. Do século V até o 15º, a igreja, ela domina a economia, a política, a religião, a cultura e a ciência. Porém, no século VII, foi que a gente se afasta totalmente do reino de Deus e da palavra de Deus. No século VII, um imperador chamado Focas, ele vai procurar o bispo Gregório I, e vai propor para Gregório I, que ele possa ser o bispo universal. Gregório I, quando ouve isso, ele diz assim: isso é uma blasfêmia. Quem aceitar isso é o anticristo, porque só existe um bispo universal e é Jesus Cristo. Focas, não muito contente, vai procurar outro bispo, Bonifácio III. Quando ele chega em Bonifácio III, faz essa proposta, Bonifácio III de pronto aceita. Aí nós teremos o início do papado, a história dos papas na igreja. Depois desse momento, a igreja se afasta totalmente das Sagradas Escrituras, porque dentro da igreja é implantado o culto a Maria, a adoração aos santos, o culto aos mortos, o pagamento das indulgências. A igreja, ela está distante do seu propósito, a igreja está distante daquela igreja de Jerusalém, mas Deus sempre deixa um remanescente, aleluia. Então Deus levanta os pré-reformadores. John Hus, de Boêmia. John Hus, padre, começa a pregar em Boêmia e começa a pregar a verdade, começa a pregar a palavra, começa a chamar o povo para poder orar, começa a condenar as indulgências, o pagamento de indulgências, começa a condenar a adoração aos santos, e existe um avivamento em Boêmia. Então a igreja em Roma chama John Hus para se retratar. John Hus se recusa a se retratar. Então a igreja manda queimar John Hus. E quando ele está sendo queimado, ele diz assim: vocês podem matar o ganso, mas o Senhor há de levantar uma águia, e essa vocês não matarão. E estava fazendo uma referência a Martinho Lutero, que iria aparecer 100 anos depois e faria a maior reforma religiosa do mundo. Um povo de Morávia que viu os ensinos de John Hus, que viu a devoção de John Hus, eles começaram a orar, fizeram uma torre de oração, uma torre de vigília, começaram a orar todos os dias. O povo de Morávia são chamados de moravianos. Começaram a orar todos os dias e perceberam que precisavam orar 24 horas por dia. Então eles começaram a fazer rodízios de oração durante 24 horas por dia. Eles oravam 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Fizeram isso durante 120 anos. Uma geração foi passando para outra geração a importância de estar em constante oração. Então começou a haver um avivamento na Morávia. 2 jovens cheios do Espírito Santo, 2 jovens moravianos cheios do Espírito Santo, ficaram sabendo de uma ilha aonde tinham escravos. Eles mandam uma carta para o dono da ilha, pedindo para ir até lá, para poder falar do evangelho aos escravos. O dono da ilha olha a carta e diz assim: vocês só entram aqui como escravos. Esses 2 jovens moravianos de 20 anos disseram assim: então nós seremos escravos voluntários, estou me entregando para ser escravo. A família entrou em desespero. A família tentou convencer de qualquer jeito eles não fazerem isso, não se entregarem como escravos. No dia que eles foram embarcar, a igreja estava chorando, a família estava chorando. E quando esses jovens estavam no barco, eles gritam, dizendo que o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que ele receba a recompensa pelo seu sacrifício, aleluia. Eles estavam querendo dizer que a vida deles era uma recompensa ao sacrifício de Cristo Jesus.
Esses homens não estavam preocupados com o seu corpo, eles estavam preocupados com a sua salvação. Eles estavam preocupados com a sua alma. Logo depois, um grupo de jovens na Inglaterra ouvem do que Deus estava fazendo na Morávia, como as pessoas estavam se levantando em oração, e a Inglaterra estava passando um momento muito difícil, no século XVII, século XVIII, uma frieza espiritual muito grande, influenciada por um rapaz chamado René Descartes, o pai da ciência moderna, o pai do racionalismo, que começou lá na França. Tudo precisava ser explicado com o racional. E o racionalismo entra na teologia da Inglaterra. Como é, irmãos, que a gente vai explicar milagre? Como que a gente vai explicar milagre? E a igreja na Inglaterra passa por uma frieza espiritual. A história diz que os pastores pregavam, logo depois desciam e iam para o bar beber. E depois iam para a jogatina. Então esses 3 jovens, esses estudantes, vendo que Deus estava fazendo na Morávia, começam a orar, começam a buscar a Deus. Quem são eles? John Wesley, George Whitefield e Carlos Wesley. Eles começam uma vida de oração, começam a buscar a Deus todos os dias. E daqui a pouco o Senhor os levanta como pregadores. Eles começam a pregar e as pessoas começam a se converter. O coração frio das pessoas começa a ser aquecido pela palavra. E as igrejas começam a encher. E os historiadores dizem que a Inglaterra não entrou no mesmo banho de sangue que a França na Revolução Francesa, porque a Inglaterra estava passando por um avivamento. 3 jovens em oração mudaram o curso de uma nação. Em 1857, em Nova York, nos Estados Unidos, um homem chamado Jeremias Lampier. Jeremias Lampier é um comerciante. Ele começa a escrever o seu testemunho e começa a entregar para as pessoas. E quando ele entregava o testemunho para as pessoas, ele começa a chamar as pessoas para a oração. E ele entrega o seu testemunho e convida as pessoas. Na primeira semana não apareceu ninguém. Na segunda semana não apareceu ninguém. Na terceira semana apareceram 6 pessoas para oração. 6 meses depois, tinham 10.000 pessoas reunidas orando. 1906, Los Angeles, um pastor africano, em uma igrejinha, em uma rua desconhecida chamada Azusa, pequena, ninguém dava importância. O pastor começou a buscar o Espírito Santo, começou a buscar os dons do Espírito Santo, incentivou a igreja a buscar o Espírito Santo. Daqui a pouco a igreja começa a crescer. A igreja foi crescendo, crescendo tanto, que tiveram que fechar a rua. As pessoas vinham de outros países, vinham de outros estados, tiveram que fechar o quarteirão. E a história diz que quando as pessoas chegaram no quarteirão, elas caíam de joelhos, chorando tamanha presença do Espírito Santo. Esse é conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Em 1958, um homem no Canadá ouve a voz de Deus. E porque esse homem, em 1958, ouviu a voz de Deus, é porque nós estamos aqui. Só estamos aqui porque em 1958, Roberto McAllister, no Canadá, ouviu a voz de Deus. Nossa igreja, ela nasceu debaixo do signo do avivamento, querido. Nossa igreja nasceu debaixo do signo da oração. Nossa igreja nasceu debaixo do signo dos milagres, debaixo do signo da busca do Espírito Santo, debaixo do signo da palavra. Nossa denominação nasceu debaixo do signo da palavra, querido. Curas e milagres, quando o McAllister chegou ao Brasil, estão registrados. Nossa igreja nasceu disso. E nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos voltar às nossas origens. Nós precisamos voltar às nossas raízes. Buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor na palavra, buscar o Espírito Santo. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar.
Queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Aleluia. Deus é tão bom. Aleluia. 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 O Senhor é bom. Precisamos voltar à oração, irmãos. Precisamos contemplar aqueles milagres. O derramar do Espírito Santo. Precisamos. 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 Espírito Santo, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Aquilo que o Senhor fez no passado, faz de novo com a sua igreja, Pai. Levanta um povo que te busca, em espírito e em verdade. Levanta um povo que te ama, Senhor, com um coração íntegro. Levanta, Senhor, levanta. Levanta o povo. Levanta o povo, Senhor. Levanta teu povo em oração. Levanta, Senhor. Nós queremos ver libertação. Nós queremos ver milagres. Levanta, Senhor. Levanta. Incendeia, Senhor, essa nação com a oração do teu povo. Incendeia, Senhor, a oração com o poder do teu povo. Incendeia.